Olá, galera! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Este é o nosso segundo vídeo da Semana Deserto do Atacama. E dando aqui continuidade no nosso roteiro, né? Então, no primeiro vídeo da Semana Deserto do Atacama, nós falamos aí sobre algumas alternativas bem interessantes de roteiro para que a gente chegue até a cidade de Salta. Então hoje aqui nós vamos dar continuidade no nosso roteiro, pegando aqui o trecho de Salta até São Pedro de Atacama. Bom, vamos lá. Quando a gente vem aqui pelo Google Maps e a gente coloca aqui Salta até São Pedro de Atacama. E aqui no caso, pessoal, eu falo Google Maps, mas muito provavelmente será também o roteiro que o GPS também vai estar indicando, tá? Só estou fazendo aqui o ajuste perfeito. Então, ó, o roteiro mais comum e que normalmente aqui o GPS já informa, num primeiro momento, não sei se vocês notaram, quando eu pus aqui de Salta a São Pedro de Atacama, ele estava tentando me jogar aqui por Santo Antônio de Los Cobres, mas é um caminho aqui com estradas de rípio, né? E ele estava pegando porque eu fiz uma configuração aqui no meu Google Maps, que eu estava vendo uns caminhos alternativos e por isso que ele sugeriu dessa forma. Mas aqui, lembrando, tá, pessoal, só para reforçar aqui, todas essas dicas que eu estou dando aqui, eu estou sempre falando de estradas, né, rodovias asfaltadas. Quando a gente tiver algum trecho aqui que for estrada de terra ou de rípio, né, na verdade rípio é mais comum quando a gente está aqui na Argentina e no Chile, então aí eu sempre vou reforçar com vocês, ok? Bom, então esse aqui, pessoal, é o caminho mais tradicional saindo de Salta. Então a gente tem aqui, ó, de Salta até São Pedro de Atacama, nós temos aqui, ó, 599 quilômetros. Então o que ele faz? Saindo de Salta, o Google Maps e provavelmente o GPS, ele vai indicar para que a gente pegue aqui a Ruta 9 e suba por aqui, faça esse caminho para seguir aqui, ó, sentido Pumamarca, né? Passando aqui por São Salvador de Jujuy, tá? E por que ele joga para esse caminho? Porque aqui, ó, uma boa parte aqui desse trecho da Ruta 9 é autopista, né? Aqui também tem alguns trechos de autopista, então é uma via mais rápida, tá? E aí depois a gente segue até aqui a altura de Purmamarca, na Ruta 9, pega o acesso para a Ruta 52, aqui já começa a travessia de Cordilheira, a gente faz aqui a travessia do Passo Rama e dá sequência aqui pela Ruta 27 no Chile até chegarmos em São Pedro de Atacama. Bom, vamos lá, vamos então entrar um pouco mais aqui no detalhe. Pessoal, a primeira dica aqui é o seguinte, esse caminho que o Google Maps estará sugerindo e provavelmente também o GPS é o caminho mais rápido, mas como a gente sabe, nem sempre o caminho mais rápido é o melhor caminho. Principalmente quando a gente está falando de uma viagem de moto, onde a gente já se planejou para aquilo, a gente já está com o nosso roteiro programado, a gente não tem pressa, porque as coisas já foram previamente previstas, né? Já foram definidas. Então o que a gente mais quer numa viagem de moto é pegar estradas legais, é curtir o visual, né? Esse é o grande barato de uma viagem de moto, a gente pegar estradas realmente que sejam
gostosas para pilotar. E via de regra, pelo menos eu digo isso por mim, e imagino que muitas pessoas também pensam igual, nem sempre as grandes, as autopistas, né, as pistas duplicadas, nem sempre são as mais interessantes, né? Eu, por exemplo, aqui no Brasil, às vezes é inevitável, não tem jeito, mas quando eu posso fugir, eu fujo da Dutra, tá? Eu fujo da Fernão Dias, eu normalmente fujo dessas pistas duplicadas, autovias, com muito trânsito, muitos caminhões e aquela coisa toda. Eu gosto mais de estradas vicinais, com menos movimento, com mais visual. Bom, seguindo essa premissa, né? O que eu recomendo aqui para vocês, pessoal, já quando saírem de Salta e estiverem subindo aqui sentido Pumamarca, ao invés de seguirem aqui, ó, por esse caminho que vai pegar a autovia, eu recomendo aqui que a gente faça esse caminho aqui, ó, que é um trecho antigo da Ruta 9. É uma pista simples, né? Não é duplicada, é todo asfaltado e passa aqui por algumas regiões muito bonitas, tá? Aqui, ó, se a gente for olhar, tá vendo aqui, ó, área verde. Se a gente pôr aqui na visão de satélite, eu sempre gosto demais de ver isso, ó. Aqui já começa a ficar muito claro, ó. Tá vendo que esse desvio, né, que ele joga aqui nessa autopista, né, pegando aqui da Ruta 9, um trecho da 34, depois da 66, a gente olha aqui, é fácil perceber que aqui a gente já está passando mais por trechos urbanos. Então já é realmente uma via mais rápida, mais expressa, justamente porque ela substituiu esse caminho mais antigo, que é um caminho que passa por uma região de montanhas e serras. E tá vendo? É uma estradinha bem sinuosa. Só que muito bonita, né? Como eu já comentei em alguns outros vídeos que eu já postei aí nas minhas redes sociais, toda vez que eu estou mapeando um roteiro, eu sempre presto muita atenção nisso, pessoal. Eu gosto muito. Normalmente, quando a gente atravessa regiões de montanhas, serras, com bastante área verde, na maioria das vezes são estradas com um visual muito legal. E nesse caso aqui desse trecho da Ruta 9, é exatamente o caso. Então, o que eu recomendo aqui, tá? Então, ao invés de a gente seguir esse caminho natural que o Google Maps ou o GPS vai nos mandar fazer, por ser mais rápido, que a gente programe o nosso GPS e que a gente faça esse caminho aqui da Ruta 9, tá? Então, aí dependendo de qual instrumento de navegação que vocês estiverem utilizando, vocês têm que ir forçando, né, o celular ou o GPS a fazer esse caminho, nem que vocês tenham que ir colocando ponto a ponto. Ó. De repente vocês saem aqui de Salta e mandam ir para Calderila, por exemplo, ou para La Caldeira, para que realmente não corra o risco de daqui de Salta ele te jogar para cá, tá? Se você pôr, por exemplo, se você está saindo de Salta, se você pôr, por exemplo, que você quer ir para El Carmen, provavelmente ele vai te fazer o quê? Ele vai te jogar para a autopista, para depois pegar aqui esse outro acesso, se bem que aqui é um acesso de terra, ou ele vai mandar subir e voltar, porque acaba sendo mais rápido. Então o ideal, pessoal, é que vocês vão fazendo aqui ponto a ponto, tá? Ó aqui, ó. Aqui tem uma região de lagos, é um visual bem bonito esse trecho aqui da Ruta 9, tá, pessoal? Então, ó, façam isso. Na saída de Salta, na programação inicial aí do que você estiver usando como instrumento de navegação, força, né, programa, manda ele vir aqui, ó, para La Caldeira, tá? Porque ele vai aí, com certeza, ele vai te jogar aqui nesse trechinho da Ruta 9. Quando chegar aqui em La Caldeira, é só você continuar pilotando pela Ruta 9, tá? Se você quiser, depois que passar lá a Caldeira, a hora que você der uma primeira parada para tirar uma foto, para curtir, e aqui lugares para tirar foto e curtir é o que não falta, você já pode reprogramar o seu GPS, porque você já vai estar aqui, né? Pelo meio aqui da Ruta 9, desse trechinho.
Então ele não vai mandar você voltar de novo para fazer todo esse caminho. Então a hora que você estiver mais para frente aqui, ó, pode ser até antes de cruzar El Carmen, você já pode reprogramar o seu GPS jogando Pumamarca, tá? Pumamarca ou Tilcara, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente, tá? Mas você já vai reprogramando, mas aqui, pessoal, não tem erro, é só não sair da Ruta 9, porque se a gente for seguindo aqui na Ruta 9, automaticamente, ó, ela vai vir aqui, ó, e já vai dar continuidade. Tá vendo que esse trecho novo aqui é uma outra ruta, é a Ruta 66, tá? Então essa Ruta 66, que é esse trecho novo, que é a autopista aqui, depois da frente ele vem aqui, desemboca e vira Ruta 9 de novo, tá bom? Então aqui, ó, eu recomendo fortemente que vocês façam esse caminho, tá? Então se a gente mudar aqui, ó, eu vou até fazer essa mudança. Vou forçar aqui então que de Salta primeiro ele vem aqui para La Caldeira. E depois de La Caldeira, ó, pode ver que é o seguinte, isso que é um detalhe que a gente tem que tomar cuidado também, pessoal. Às vezes a gente joga um ponto, né? Quando joga no GPS ou no Google Maps, quando a gente põe a cidade, ele nos leva até o centro da cidade, tá? Então, se não é a nossa intenção, a gente não tem o porquê de, quando estiver aqui, ó, fazer essa entrada no centro da cidade. A gente apenas joga aqui como referência e só vamos parar aqui se quiser, senão a gente vai dar continuidade aqui, tá bom? É só ponto de referência. E depois vamos pôr aqui, ó, São Pedro de Atacama. Tá? Bom, então, ó, legal, tá vendo que aí ele já realmente ignorou, né? Como eu forcei que ele viesse primeiro aqui para La Caldeira, para depois seguir para São Pedro de Atacama, então ele não mandou eu voltar de novo até aqui para fazer esse desvio e rodar tudo aqui. Então ele já deu continuidade no meu roteiro, por esse trecho antigo da Ruta 9, até chegar aqui nesse outro trecho que aqui já flui bem a Ruta 9, tá? Então, essa fica aí a nossa primeira dica do vídeo de hoje, ok? Bom, deixa eu voltar aqui para outra visualização do mapa. Então, isso aqui, ó, pessoal, vale muito a pena esse trecho, ele é muito bonito, tem várias cidadezinhas turísticas aqui, então é tranquilo para achar lugares aqui para parar para um lanche, para um café, para fotos. Então fica aqui a dica, porque muitas, mas a grande maioria das pessoas que vão para o deserto do Atacama e que passam por Salta, quando vão seguir viagem, acabam seguindo por esse caminho, que é o caminho natural que os instrumentos de navegação mandam fazer, tá? E perdem essa oportunidade aqui muito legal. Ah, detalhe, pessoal, fiquem muito atentos, porque esse trecho todo aqui da Ruta 9 é um trecho, como ele é muito turístico, ele tem, é muito comum a gente ter muitos ciclistas andando nessa rodovia. E essa rodovia aqui, ela tem uns trechos que são bem sinuosos, né? Dá pra a gente até perceber aqui no traçado, né, da rodovia. E ela é uma pista bastante estreita, tá? E com vários trechos sem acostamento. Na verdade, vários trechos mesmo, uma boa parte até podemos dizer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, tem muitos ciclistas pelo caminho, então aqui, de novo, aquela recomendação, é um trecho para fazer curtindo, com calma, numa boa, não é trecho aqui para acelerar forte. E a gente tem que tomar muito cuidado aqui, pessoal, nesse trecho, principalmente em curvas, onde a gente não tenha a visão do que está vindo do outro lado, tá? Aqui não é um trecho para a gente fazer curvas, tentando tangenciar ao máximo, abrindo ao máximo a curva, porque como a pista é muito estreita, então você não tem visão do que está vindo do outro lado, de repente está vindo um carro grande, está vindo um veículo de maior porte,
E se eu faço uma curva, por exemplo, estou fazendo uma curva para a direita, se eu abro muito para o meio da pista, eu corro o risco de passar um susto ou até dar um raspão, aí, um encontrão com algum veículo que esteja vindo do outro lado. Porque também se o veículo que vem do outro lado, ou até que seja uma moto, resolve também abrir a curva, então praticamente vai ter um encontro nada agradável aí dos dois veículos, das duas motos, ou da moto e do carro, bem no meio da pista, tá? Então, nesse trecho aqui, curva sem visão, a curva, procure ficar sempre o mais afastado possível da faixa central, tá bom? Então isso aqui é uma dica aqui de segurança importante para esse trecho principalmente, porque vocês aqui vão ter a oportunidade de passar aqui, vocês vão ver, a estrada é bem estreita mesmo, é muito estreitinha, tá? Mas vale a pena. Bom, legal, pessoal. Então, depois que passamos essa primeira dica, a gente vai subindo aqui, tá? E o nosso caminho tradicional seria, bom, por esse caminho aqui, ó, pessoal, esse trecho aqui da rodovia também, ó, tá vendo? É sempre aquilo que eu digo, né? Que eu digo sempre. Toda vez que a gente passa por esses lugares aqui, a gente consegue notar pelas imagens, né, do satélite que a gente tem aqui uma cadeia de montanhas muito grandes e com áreas verdes. Quando a gente está no deserto do Atacama, a gente já não tem a presença da área verde, mas mesmo assim tem um visual magnífico, de cores fantásticas. Isso aqui normalmente rende, pessoal, ótimas paisagens, um visual muito bacana, tá? E aqui não é diferente, tá? Esse trecho aqui realmente que a gente vai seguindo aqui para Pumamarca, a gente corta aqui algumas serras, algumas montanhas aqui que são muito bonitas, um visual muito legal. E aí a gente vem aqui, né, para pegar o acesso para RN 52. Pessoal, aqui vai mais uma dica, tá? Aí tudo vai depender da disponibilidade de tempo de cada um. De repente, se você passou a noite aqui em Salta, porque é uma cidade legal, você queria conhecer ou precisava resolver alguma coisa, é uma cidade muito bem estruturada, né? Então, para rodar de Salta até Purmamarca, é uma quilometragem baixa, são 190 quilômetros. Então tem muita gente que às vezes já resolve sair de Salta e seguir direto para São Pedro de Atacama, que daria, né, de Salta até São Pedro de Atacama, são 600 quilômetros. Eu não recomendo, em hipótese nenhuma, pessoal, que vocês façam isso. Porque por mais que 600 quilômetros pode até não ser uma quilometragem tão alta, mas esse trecho desse dia aqui, quando a gente vai fazer a travessia da Cordilheira do Passo Rama, é um dos dias, né? Não é o único, mas é um dos dias mais bonitos e assim de maior emoção e adrenalina da viagem. Então, além do fato que a gente tem processo de aduana para fazer, travessia de cordilheira, estrada sinuosa, a gente tem aqui muita coisa linda pelo caminho. Então, se a gente estabelece aqui uma quilometragem de 600 quilômetros, para esse caso aqui, é muito puxado, tá? Ou vai acabar chegando, de repente, já no início da noite, em São Pedro do Atacama, e eu acho que não é legal, né, fazer ali a travessia da Cordilheira já pegando um trecho de estrada à noite, tá? Aliás, eu sempre recomendo fortemente para que não se pilote à noite, por motivos de segurança. Então aqui, pessoal, eu sempre recomendo, antes de a gente partir aqui para fazer a travessia da Cordilheira, para pegar a RN 52, eu sempre recomendo aqui para todo mundo 2 pontos de pernoite. Ou dorme em Purmamarca, ou dorme em Tilcara, tá? Aí, de repente, se você falar, poxa vida, mas eu já fiquei em Salta, vou rodar aqui só 190 quilômetros até Pumamarca, ou 210 quilômetros até Tilcara, né? São 20 quilômetros aqui de distância. Puxa, minha viagem não vai render, tá?
Então, pessoal, eu diria o seguinte: se realmente vocês estiverem com um tempo apertado, então eu recomendo para quando vocês saírem de Cafajate, que vocês não durmam em Salta. Siga direto, passe por Salta e siga para Pumamarca ou Tilcara, tá? Ou então, não, eu quero realmente, ou preciso realmente passar uma noite em Salta. Então, de repente, não passa a noite em Cafajate. Sai lá de Termas do Rio Rondo e passa batido por Cafajate até chegar em Salta. Tá? Então, aí tem que cada um ver as suas alternativas. Então, é possível pular uma coisa ou outra. Agora, esta questão aqui, esse ponto, pessoal, esse aqui eu realmente recomendo para vocês que sigam isso à risca, tá? Não saiam de Salta e sigam direto para São Pedro de Atacama. Diminuam esses 190 quilômetros, né, dormindo aqui em Pumamarca, ou que seja aqui até Tilcara, porque de Tilcara até São Pedro de Atacama são 430 quilômetros. De Pumamarca até São Pedro de Atacama é 410. Então esses 20 quilômetros aqui não vão fazer grande diferença. Mas os 190 quilômetros que a gente tem entre Salta e Pumamarca, aí sim, é muito pesado para incluir tudo no mesmo dia. Principalmente se a gente estiver fazendo esse roteiro que eu comentei, que vale muito a pena. Porque aqui, obviamente, como é uma estradinha sinuosa, é um trecho que atravessa montanhas, serras, aqui a gente segue numa velocidade mais tranquila, tá? Então, realmente, não dá para a gente seguir direto, tá? Bom, essa então seria mais uma dica muito importante. Agora, outra dica, tá? Se a escolha for ficar em Pumamarca, pessoal, vocês têm que abastecer a moto, tá? E se for o caso, né, dependendo da autonomia da sua moto, se você estiver levando um galãozinho, de repente já até abasteça o galãozinho, vocês têm que já abastecer a moto de vocês quando estiverem passando por aqui, ó, em São Salvador de Jujuy. Porque depois daqui, ó, de São Salvador de Jujuy para frente, até chegar esse entroncamento aqui para entrar para Pumamarca, não tem nenhum posto de combustível. Em Pumamarca também não tem posto de combustível. Depois, nesse caminho aqui, ó, nessa rodovia, a primeira opção que a gente vai encontrar de abastecimento vai ser aqui, ó, já chegando em Susques, tá? Que é uma cidadezinha aqui argentina, com uma infraestrutura muito modesta, então vai ter que abastecer por aqui. E depois, né, de Susques, aí a gente vai ter só a outra alternativa de abastecimento, bem aqui, ó, na fronteira entre a Argentina e o Chile. Então, quando a gente está aqui na Argentina, quando estamos aqui chegando, estamos assim para entrar aqui na aduana, antes de entrar na aduana, aqui do lado esquerdo da pista, tem um posto YPF, ok? E depois desse abastecimento aqui, aí um outro posto de combustível só em São Pedro de Atacama. Então, normalmente, até por conta da minha moto, da autonomia que ela faz, e eu tenho o galão reserva, mas no caso da minha moto eu nem dependeria de usar o galão reserva. O que eu sempre faço? Eu abasteço aqui em São Salvador de Jujuy, para depois só abastecer nesse posto YPF. E por que eu faço isso, pessoal? Não que não possa abastecer em Susques, mas tem um detalhe, aqui em Susques, o posto que a gente tem aqui disponível é um posto pequeno, tá? Então, eu nunca conto com a sorte de que realmente, com certeza absoluta, eu vou encontrar combustível quando eu passar por aqui. Não que falte combustível com frequência, mas eu, por um excesso de precaução, toda vez que eu estou mapeando as minhas viagens, que eu vou vendo os pontos de abastecimento, eu também procuro olhar o posto. É um posto grande, é de bandeira conhecida, é um posto sem bandeira, é um posto pequenininho. Porque quando a gente está aí viajando por alguns países da América do Sul, esses postos pequenos às vezes podem deixar a gente na mão, tá? Como já me deixaram em algumas situações. Então eu sempre
costumo ser aí bem precavido com isso, tá? Se não, não teria problema, poderia abastecer em Susque. Só de qualquer forma, se a gente já está saindo de Salta, dependendo da moto, não tem como a gente sair daqui, rodar todo esse trecho, subir tudo isso aqui, passar por uma marca para abastecer só aqui, tá? Então, em qualquer hipótese, pessoal, mesmo que for para abastecer em Susques, não deixem de completar o tanque da moto de vocês quando estiverem passando aqui por São Salvador de Juruí. Aqui é muito tranquilo, ao longo da rodovia mesmo, beirando a rodovia, vocês vão ter aqui várias opções de postos dos dois lados da rodovia. Então abasteçam a moto por aqui e se tiverem com galão, acho que não custa também por uma gasolininha reserva, ok? Então, maravilha. Então é o seguinte, pessoal, seguindo essa recomendação de dormir aqui em Purmamarca ou Tilcara para seguir a viagem, tá? Volto a dizer, pessoal, reforço, isso é muito importante, façam isso, tá? Comecem a sua jornada diária de travessia da cordilheira partindo de uma dessas duas cidades, tá, ok? Purmamarca ou Tilcara. Mesmo que de repente vocês tenham dormido em Salta e que pareça que, poxa, só 120 ou 210 quilômetros é pouco, mas aqui tem muita coisa para aproveitar, pessoal, porque Purmamarca é uma cidade turística, muito turística, é um vilarejo, na verdade, muito simpático, bem legal. Eu gosto demais de Purmamarca. E a gente tem uma atração turística aqui em Purmamarca, muito conhecida na Argentina, que é o Cerro de los Siete Colores, tá? Esse cerro aqui, ele fica bem colado aqui na cidade, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma série de locais aqui para a gente passear, para a gente conhecer, para a gente tirar foto. Tá vendo? Tem um mirador aqui pelo caminho. Então é uma cidade muito interessante, muito charmosa, muito rústica até. As ruas, né, do centro da cidade são todas ruas de terra. Eu acho muito legal. Só que tem o seguinte, é uma cidadezinha por mais que ela tenha bastante hotéis e pousadas, ela, como é muito turística, às vezes, dependendo até do tamanho do grupo que a gente esteja viajando, às vezes a gente tem dificuldade de conseguir hospedagem por aqui, tá? E outra, também tem muitos hotéis e pousadas aqui que são caras. Então, dependendo aí das opções que cada um está fazendo, né? Então, a gente tem que avaliar com cuidado. Se por acaso não conseguir encontrar hospedagem em Purmamarca, Tilcara também é uma cidade muito turística, tá? E que tem também uma infraestrutura muito boa e com uma quantidade muito grande de opções de hotéis e pousadas, muito mais até do que Purmamarca. Então, se não encontrarem hospedagem em Purmamarca, Tilcara é uma excelente opção. E aí, pessoal, dependendo, tá vendo? Quando já chega em Tilcara, a gente já tem ponto de abastecimento, tá? Então, dependendo aí da disponibilidade de tempo de cada um, se for ficar em Tilcara, o que eu recomendo fortemente, tá? É passar um dia por aqui em Tilcara para que no dia seguinte... Então vamos imaginar que de repente você saiu de Salta ou saiu lá de Cafajate e seguiu aqui para Tilcara. Então, dependendo do horário que chegar à tarde, dá para dar uma curtida aqui pela cidade, dá para dar uma passeada por aqui. E se você tiver um dia a mais disponível, eu recomendo fortemente, vamos seguindo aqui, ó, que é perto, deixa eu diminuir aqui para chegar mais rápido. Vamos seguindo, deixa eu só me posicionar aqui. Aqui, ó. Eu recomendo, pessoal, fortemente um passeio até a cidade de Humahuaca, tá?
Em termos de hospedar, aqui em Rumaruaca, pessoal, também tem opções de hospedagem, tem pousadas, mas Tilcara é mais estruturada, tá? Mas, de repente, Rumaruaca também pode ser uma opção de hospedagem também, tá? Aqui em Rumaruaca é uma cidadezinha, aqui, até porque a gente já está cada vez subindo mais aqui sentido a fronteira com a Bolívia. Então aqui em Rumaruaca a gente já começa a ver uma mistura de culturas e ver muitas pessoas, muitos moradores locais usando aqueles trajes típicos que a gente vê aí nessas regiões dos Andes e que a gente vê muito na Bolívia, vê muito no Peru. É muito legal. E a gente tem aqui em Rumaruaca tá vendo? Ó, tem postos de abastecimento. E a gente tem aqui, ó, essa praça, né, que eles chamam de praça de guerra, né, que era muito comum nessas cidades antigas, onde tem esse monumento aos heróis da independência. Essa praça aqui, né, essa praça de guerra, essa praça central aqui, é uma região muito bonita para conhecer e dar uma passeada aqui. Mas o principal atrativo aqui de Rumaruaca, pessoal, é a gente fazer o seguinte, é a gente pegar aqui, ó, essa ruta 73, tá? E seguir aqui pela ruta 73 até o mirador do Cerro 14 de Colores. Tá vendo que aqui ele está com, na verdade, isso em vários lugares, né? Tá sempre com essa observação de temporariamente fechado, porque nesse exato momento aqui que estou gravando esse vídeo, né, 14 de abril, a gente está passando aí pela quarentena aí por conta da pandemia do coronavírus, tá? E a gente tem esse mirador aqui fantástico para a gente ver esse Cerro 14 Colores, que é uma coisa assim, pessoal, é indescritível. É uma coisa muito linda. A gente tem em Pumamarca o Cerro 7 Colores, mas esse aqui eu particularmente acho muito mais incrível, tá? Muito mais bonito do que o Cerro 7 Colores. Um detalhe aqui, pessoal, é que partindo de Rumaruaca até chegar naquele mirador, esse caminho aqui ele é de terra, de rípio, tá? A gente tem aqui uma entradinha, uma portaria, porque isso aqui é uma região de um parque fechado, né? Cuidado pela Argentina. Paga-se uma taxa para entrar com a moto ou com o veículo, mas é uma taxa muito barata, tá? Não se preocupem com isso, realmente é barato mesmo. É uma taxa quase que simbólica, não me recordo aqui agora de cabeça, né, para fazer a conversão, mas é coisa de R$10, talvez R$20 no máximo. E mesmo esse caminho sendo de terra e de rípio, pessoal, é um caminho muito tranquilo, tá? Dá para ir de boa, porque é um trecho muito turístico, passa muito veículo, é um trecho que o governo argentino sempre está cuidando. Aqui tem pessoas que fazem o seguinte, né? Eles vão além do mirador e continuam aqui se aventurando na 73 para pegar aqui outros ângulos de visão do Cerro 14 Colores. Então, do mirador para frente, a gente já passa a ter realmente aqui alguns trechos que já estão aqui num estado um pouquinho mais complicado, com mais pedras e tudo mais. Mas até o mirador não tem grandes dificuldades não, pessoal, tá? Mas é um trecho de rípio. Esse aqui, na verdade, a gente tem aqui, ó, se a gente pegar aqui, deixa eu dar uma fechada, só para a gente reposicionar aqui, passar a informação certa para vocês. Rumaruaca até o mirador, aqui ó, mirador Ronocal Cerro 14 Colores. Ó, são 25 quilômetros, pessoal. Então a gente tem, partindo daqui, ó, 25 quilômetros de estrada de rípio na RP-73 para a gente chegar aqui no mirador. Então, ida e volta são 50 quilômetros, tá? Então, a menos que realmente você tenha aquele problema de travamento mesmo quando vai pegar uma estrada de terra ou de rípio, eu recomendo fortemente, porque isso aqui é uma coisa linda. Esse Cerro 14 Colores, ele é considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco, é lindíssimo, tá? É uma das atrações turísticas aí, na minha opinião, mais bonitas aqui do norte da Argentina, tá? Não é a única, tem muita coisa bonita aqui na região, mas com certeza esse Cerro 14 Colores é uma atração turística que
vale muito a pena conhecer. Aí de repente pode falar, poxa, mas a minha moto não é uma Big Trail, eu estou de custom, eu estou com uma moto street. Pessoal, independente de estar com Big Trail ou não, dá para ir tranquilamente. É o que eu sempre falo, é só fazer com calma, tá? O Aloysio Frazão, para quem não conhece, né, um motociclista aí muito conhecido aí, né, principalmente no mundo do BMW, é instrutor de pilotagem, é um cara fera que eu sigo ele, acompanho as coisas que ele faz, porque ele é um cara, como pessoa já é um cara muito legal e as informações que ele compartilha também eu gosto muito. E ele mesmo brinca, ele fala, né? Mesmo ele sendo um piloto profissional de off-road e instrutor, ele sempre brinca que o Ripio odeia heróis. Então por que isso, pessoal? Porque mesmo para quem curte off-road, quando a gente está a uma distância dessa de casa, isso aqui não é trecho para a gente querer tirar o máximo de performance da moto, andar aí a 80, 90, sentir a sensação da moto derrapando. O que eu sempre recomendo, né, de novo, né, pelo meu excesso de preocupação com a questão segurança em viagens de longa distância. Se a pessoa quer realmente ter uma adrenalina de uma pilotagem mais intensa off-road, eu recomendo que faça isso estando no Brasil. Preferencialmente não tão distante de casa. Então, que nem eu que estou aqui próximo a São Paulo, se eu quero viver uma emoção assim, poxa, eu vou para a Serra da Canastra, tá? Eu vou aqui para a região de Itatiaia ali, que tem cachoeiras fantásticas com acessos por rodovias de terra, enfim. Eu tenho muitas opções aqui ao redor para curtir uma adrenalina um pouco mais off-road. Eu não preciso me aventurar, né, ou melhor, me arriscar longe de casa. Pessoal, é o que eu sempre comento. A gente sofrer uma queda a milhares de quilômetros de distância de casa, além de estragar a viagem, o processo depois burocrático em relação à moto, em relação a tudo, é muito complicado, tá? Não que a gente, lógico, aqui não é a questão de a gente ficar apavorado quando vai sair para a viagem, não é isso. A gente tem que ir mesmo, tá? Se a gente tiver medos excessivos, a gente não faz nada na vida. A gente nunca vai viver uma grande aventura. Então, o que eu sempre... o que eu prego, na verdade, é sim, a gente se aventurar, partir aí para longas viagens, mas tomando todos os cuidados necessários com a segurança para que a gente corra menos riscos. Risco zero é impossível, mas dá sim para a gente diminuir bastante. Então, gente, podem ir tranquilo. É só pilotar com calma, é só pilotar com tranquilidade que vocês vão ver que dá para ir e voltar sossegadamente aqui até esse mirador, tá? Bom, então fica aqui a dica, né, dessa parte. Então façam a pernoite de vocês em Purmamarca ou Tilcara, tá? E também, e talvez em última hipótese, pode ser em Rumahuaca também. Das três opções, Rumahuaca, Tilcara e Purmamarca, Tilcara é a cidade que tem uma infraestrutura melhor, ok? Em Purmamarca, mesmo que você não durma em Purmamarca, que você durma aqui, faça pernoite, passeie aqui, vale a pena quando estiver aqui, então, seguindo o caminho para São Pedro de Atacama, vale a pena uma paradinha rápida na beira da estrada, né, o vilarejo. Dá uma paradinha rápida em Purmamarca, só para você visualizar e conhecer aqui a cidadezinha, que muito mais parece um vilarejo. Dá uma olhada, tira umas fotos e segue viagem. Ok? Bom, pessoal, legal então. Então a gente, deixa eu só voltar aqui no nosso roteiro. Então a gente saiu lá de Salta, pegamos aquele trecho da Ruta 9, né, para fazer o caminho mais bonito e decidimos aqui o nosso ponto de parada. Então, independente da cidade de pernoite, de qualquer forma, a gente vai ter que pegar aqui o início da Ruta 52, sentido Purmamarca, para que a gente faça aqui o nosso roteiro para São Pedro de Atacama. Bom, pessoal, aqui ó, de cara, quando a gente já começa a sair de Purmamarca,
a gente já tem aqui uma travessia bem, bem interessante por uma região aqui, ó, que é essa região montanhosa aqui, a gente já vê bem sinuosa. Vamos pôr aqui no satélite. Ó. Essa região aqui, ó, é a região que a gente chama de Cuesta del Lipán, tá? A Costa de Lipán. E já é um trecho aqui de pilotagem fantástico. O visual aqui é uma coisa maravilhosa. Curvas para todos os gostos. É uma estrada com trechos bem sinuosos. E nessa travessia aqui, a gente chega no ponto máximo aqui a 4.170 metros de altitude. Inclusive, quando chega nesse ponto máximo, tem um marco. É um marco simples, é uma coisa de cimento lá, onde tem o registro dessa altitude, 4.170 metros. É um lugar que a galera sempre gosta ali de parar para tirar foto, tá? É bem legal. Então, essa Cuesta del Lipán aqui é maravilhosa, é muito bonita. Aproveitem ao máximo, tirem muitas fotos. E, pessoal, cuidado na pilotagem. Nesse trecho aqui, é um trecho que a gente tem aquela questão de pedras soltas pelo caminho. E o asfalto, no geral, aqui desse trecho da rodovia, ele está bom, mas a gente é surpreendido em vários momentos com buracos na pista. E tem um trecho, desde que eu passo por aqui, que já fazem 8 anos, tem um trecho que está sem asfalto. E é um trecho bem numa curva em ferradura. Então acho que devia estar em mau estado de conservação, acho que o pessoal raspou o asfalto para fazer a manutenção, mas nunca mais asfaltaram, tá? Não tem nada demais, não tem nenhum grande perigo, é só pilotar com atenção, com cuidado, tá? Que dá para ir tranquilamente e vai de boa. Então aqui já começa uma primeira parte aqui fantástica da RN-52, tá? Que é essa travessia aqui da Cuesta del Lipán. E aí, pessoal, seguindo aqui, a gente já percebe o seguinte, ó, até aqui ainda, né, quando a gente sai daqui dessa região de Pumamarca, ó, a gente tem ainda muita presença de verde, e aqui a gente já começa cada vez mais a chegar aqui num ponto que já começa a ter essas características de deserto. Lembra que eu mostrei no primeiro vídeo lá no mapa do deserto do Atacama? A gente tinha ali uma área em amarelo, que era de fato a região do deserto do Atacama, e uma área em laranja, que são outras áreas de deserto, como se fosse uma extensão, entre aspas, da região do deserto do Atacama. E é isso que acontece, ó. Depois que a gente vai aqui, já atravessa a Costa del Lipán, olha como é que já muda completamente o cenário. Tá vendo? Então aqui a gente já começa realmente a curtir aqui um visual fantástico de deserto mesmo. E aqui, pessoal, um pouquinho mais à frente, a gente já tem uma outra coisa, um outro ponto turístico muito legal da RN-52, tá? Que é esse deserto de sal que tem pelo caminho. A rodovia RN-52, ela corta esse deserto de sal. Esse deserto de sal aqui, pessoal, que é bem grande, é o Salinas Grandes. Esse Salinas Grandes é o terceiro maior deserto de sal do planeta. O primeiro é o Salar de Uyuni, na Bolívia. O segundo é um salar que fica lá na Ásia, que eu não me recordo o nome. E esse aqui é o terceiro maior deserto de sal. Até uns tempos atrás, até uns 3 anos atrás, era possível. Aqui a gente tem um acesso para entrar aqui no deserto de sal, né, do asfalto para descer. E aqui a gente tem um lugar que pode parar, tirar as fotos, e um estacionamento para a gente deixar os veículos e sair aqui caminhando, né, tirar foto, passear. Até uns 2, 3 anos atrás, a gente conseguia descer aqui com as motos e andar aqui, ó, pilotar sobre o deserto de sal.
E agora o pessoal cercou aqui, até para proteger a questão dos turistas que ficam caminhando aqui, e não permitem mais entrar com os veículos. Às vezes tem o pessoal que dá aí, vamos dizer assim, uma abusadinha, né? E no caso da moto dá para passar e passa e vem com a moto um pouco mais aqui para dentro só para tirar umas fotos, tá? Então é possível, dá para fazer isso, mas recomendo assim, se forem fazer isso, venham rapidamente, tire a foto e já volte aqui para o local. Não fica aqui curtindo, passeando, porque a gente vai, na verdade, estar fazendo uma coisa errada, tá? A maioria das pessoas fazem o quê? Estaciona os veículos onde tem que estacionar e sai aqui caminhando a pé. Então, a configuração aqui do solo, pessoal, o visual, ele é idêntico ao salário de Uyuni. A única diferença é que no salário de Uyuni, pelo tamanho, né, o salário de Uyuni tem 100 km por 100 km de extensão. Então, é uma coisa que quando você está andando no salário de Uyuni, você só enxerga sal, né? Só vê aquele piso branco, não enxerga mais nada aos lados. E aqui no caso não, apesar de ser o terceiro maior deserto de sal, mas ele não é tão grandioso como o salário de Uyuni. Mas é fantástico. É uma oportunidade para quem não foi para a Bolívia ainda, no salário de Uyuni, é uma oportunidade fantástica de conhecer um deserto de sal, no caso o terceiro maior deserto de sal. E beleza, pessoal. E aí aqui a gente continua, tá? E aí cada vez mais, né? Na verdade, desde que a gente sai ali de Pumamarca, na verdade, desde que a gente saiu de Termos do Rio Hondo, a gente vai passando aqui por muitos lugares aqui com visuais fantásticos, né? A brincadeira vai ficando cada vez mais empolgante e emocionante, tá? Então a gente vai seguindo aqui pela Ruta 52. Eu vou até deixar aqui na visão de satélite para a gente ver, né? E a todo momento aqui, pessoal, a gente já está de fato, desde a hora que a gente estava lá já na Cuesta del Olipán, a gente já está fazendo o processo de travessia da Cordilheira dos Andes. Porque, na verdade, a Cordilheira dos Andes é uma cadeia de várias montanhas. Aliás, a maior cadeia de montanhas do mundo. Então, a gente, quando está fazendo a travessia da cordilheira, depende da região, a gente vai ter muito essa situação. Sobe, né, faz uma travessia de uma cadeia de montanhas, desce um pouco, daqui a pouco sobe de novo. Então, a todo momento, a gente está atravessando montanhas pelo caminho, tá? Então, aqui, ó, depois que passa o deserto do sal, a gente começa de novo uma travessia de montanhas. Aí, aqui tem a cidade que eu comentei, que é Susques, tá? Que é uma última opção de abastecimento para quem precisar aqui antes de seguir viagem, tá vendo? É uma cidadezinha, é um vilarejo, na verdade, aqui, ó, muito pequenininho, tá? Com pouca estrutura. E a gente tem aqui, ó, tá vendo? Tem uma estação de serviço YPF aqui, ó, muito simples, tá? Ó, tá vendo? Com duas bombas aqui, tá? Bom, legal. Aí a gente vai seguindo aqui o nosso roteiro, até a gente chegar aqui, ó, novamente, ó, mais uma série de cadeias de montanhas. Então é isso aí, aqui a gente está curtindo a travessia da Cordilheira dos Andes. Que sempre, pessoal, independente do local e do ponto, travessia de cordilheira é sempre uma coisa assim incrível, uma coisa fantástica. Tá vendo? E o visual vai indo assim, ó, a cada hora, dependendo da região, mudando, né, a coloração, o visual, é assim, é fantástico, pessoal. Eu me empolgo, apesar de já ter ido 7 vezes, eu fico vendo aqui as imagens, já me dá vontade de ir a 8ª, a 9ª, a 10ª, não tem como enjoar aqui, não tem mesmo. Deixa eu dar uma diminuída aqui um pouquinho, para a gente poder ir avançando aqui. Bom, legal, pessoal, e aí a gente vai seguindo aqui, né, pela RN 52, até a gente fazer aqui, ó, a nossa travessia, que fica exatamente nesse ponto aqui, ó. A gente vai ter aqui a nossa travessia da aduana, tá vendo aqui, ó, Passo Rama. Então aqui que a gente faz o nosso processo. Nesse mesmo posto de aduana integrado, a gente já faz aqui a saída da Argentina e a entrada do Chile, no mesmo local, ok?
E aqui, ó, só para vocês visualizarem, deixa eu dar uma ampliada aqui no mapa, vamos ver se eu chego aqui até o ponto que precisa aqui, se ele vai dar a visualização. Aqui ele já está travando, mas a gente tem aqui, próximo à aduana, a gente vai ter um posto de combustível, que é um posto YPF, tá? Depois que a gente já acaba de fazer a aduana, a gente já tem aqui, começa a ter alguns mirador para a gente tirar foto, tá? Ao longo da rodovia, a gente tem bastante essas placas indicando, né, local para fotografia. E aí, pessoal, a gente vai seguindo agora pela Ruta 27, sempre com um visual fantástico. Quando a gente realmente entra aqui já na parte do Chile, aí começou para valer mesmo o deserto do Atacama, tá? Aquela região amarela, né, que eu mostrei no mapa do primeiro vídeo, ó. Tá vendo como é que já ficou aqui o visual realmente totalmente desértico. E aí a gente segue aqui com muito visual legal, com muitas paradas para fotos. A gente cruza aqui mais uma série de desertos de sal, não tão grandiosos, né, como Salinas Grandes. E aí a gente vai seguindo aqui, ó, nossa viagem. Aqui, pessoal, a gente tem aqui ao longo do caminho também muito essas questões aqui desses lagos, né, de águas salgadas, também com um visual aqui sempre maravilhoso para a gente parar aqui, contemplar e tirando fotos. E assim segue, pessoal. A travessia do Passo Rama é uma coisa fantástica, tá? Essa travessia aqui está na minha lista das 3 travessias de cordilheiras aqui, eu posso dizer até de 5, né? 5 travessias mais fantásticas que eu já fiz de cordilheira, tá? A gente aqui ao longo tem um ponto aqui que tem um posto de aduana que faz a fronteira com Chile. Normalmente, pessoal, essa região aqui, ó, onde tem a fronteira da Bolívia e o Chile, que nem é o ponto mais alto do Passo Rama. O Passo Rama chega, a altitude máxima do Passo Rama são 4.300 metros. E aqui nem é a altitude maior do Passo Rama, mas normalmente essa região aqui é uma das regiões que faz mais frio em todo o trajeto, tá? Então aqui é legal, a gente vai seguindo aqui, pessoal, até chegar em São Pedro de Atacama, tá? Aqui, ó, voltando um pouquinho mais, ó, a gente tem aqui, ó, o nosso, que é um dos cartões postais aqui da região. A gente tem aqui o vulcão Licancabur, que a gente acaba vendo esse vulcão aqui em vários pontos, em vários passeios que a gente faz aqui por São Pedro do Atacama. E a gente tem aqui na rodovia, isso vai estar aqui sinalizado, aqui pela Ruta 27, a gente tem alguns pontos aqui com indicação de placas dos melhores pontos para a gente fotografar o vulcão Licancabur, tá? É um dos cartões postais aqui da região, né? É uma região cheia de vulcões, mas o Licancabur é o mais famoso de todos. E é isso aí, pessoal. E aí a gente chega aqui na cidade de São Pedro do Atacama. Quando a gente já chega aqui, que termina a Ruta 27, que vai pegar aqui um trechinho da Ruta 23 para vir para o centro de São Pedro do Atacama, a gente já tem um posto de combustível YPF logo aqui na esquina. Então, de repente, dependendo do horário, estiver tranquilo, já para por aqui, já aproveita para fazer um abastecimento. E aqui vai um ponto de atenção, pessoal. Como em São Pedro do Atacama tem muito turismo e a gente só tem esse posto de gasolina na cidade, então tem alguns horários do dia que, principalmente no final da tarde e na hora do almoço, que o posto fica lotado. Muitos carros, muitas vans que fazem os passeios turísticos, jipes, fazem filas assim de centenas de metros. Então a gente tem que ficar sempre antenado, é sempre bom quando a gente for abastecer aqui, no meio do período da manhã, então já deu tempo de as vans e os jipes saírem para fazer os passeios, tá? Ou no meio da tarde. Então, evitem, via de regra, na hora do almoço e no final do dia.
Esse posto ele é 24 horas, então também, se for o caso, deixe para abastecer mais à noite. Tá? Então, se você estiver chegando em São Pedro e você bater o olho aqui e o posto estiver vazio, aproveite a oportunidade. Bom, pessoal, então é isso aí, tá? No vídeo de hoje, eu encerro por aqui, com essas dicas de roteiros para a gente chegar até São Pedro de Atacama. E no nosso próximo vídeo, como São Pedro de Atacama é a grande cereja do bolo aqui, né, numa viagem para o deserto de Atacama, no nosso próximo vídeo, que vai ser o terceiro da série aí, Semana Deserto do Atacama, eu vou falar mais aqui sobre a região de São Pedro de Atacama, com algumas dicas aqui dos principais, né, passeios a serem feitos. A gente tem muitas opções aqui. Dá para passar uma semana em São Pedro de Atacama, a quantidade de opções que a gente tem turísticas. Mas, para quem não tem todo esse tempo, né, se a gente for estar falando aqui de ficar 2 a 3 dias, e o mínimo que eu recomendo são 2 dias, para quem puder, 3 é até mais recomendado. Então, o que a gente pode fazer aqui, o que seria imperdível para a gente fazer nesses dias, para que realmente a gente possa dizer que conheceu pelo menos o melhor aqui da região de São Pedro de Atacama. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, valeu. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui pelo meu canal no Telegram, compartilhem, né, com seus amigos, amigas, quem tiver interesse em conhecer mais sobre São Pedro de Atacama. E se você estiver assistindo pelo YouTube, não esquece aí de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E faça aí seus comentários e compartilhe aí para nos ajudar a fortalecer aí o meu canal, tanto no Telegram como no YouTube. Então, um grande abraço e nos encontramos aí no próximo vídeo.